Germancano renovou, e isso é uma ótima notícia, e eu vou te falar o porquê é importante, sim, essa notícia mesmo faltando um ano para acabar o contrato dele. E o outro é, meu amigo, uma coisa quase, eu diria, quase impossível. Eu não vou falar impossível porque é o meio do futebol, né? Quase impossível de acontecer, mas que olha como o mundo dá voltas, hein? Na mesma semana, 2 jogadores que se desesperaram para se desvincular do Fluminense tomaram um tombo. E um deles está esticando a mão, inclusive. Você vai entender melhor isso daqui depois da vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você quiser, se inscreve aqui no canal se você quiser também. E claro, vai vir aqui embaixo, dá uma moral. Hoje está de volta um parceiro que eu gosto muito, tá? Muito mesmo. Que é o pessoal da Foot Fanatics. Exatamente. E que eu vou deixar o link, tá na descrição. Você que não conhece a Foot Fanatics, loja de material esportivo que tem, enfim, coisa do mundo inteiro. Aqui, ó, times brasileiros, times internacionais, seleções. Olha a Copa vindo aí, meu amigo. Mas eu deixei aqui o link aqui na descrição já da página do Fluminense. Tô dando uma olhada aqui nas coisas que são da Umbro, né? Que eu acho que a maioria da galera gosta. Por exemplo, tem muita coisa em promoção lá. Ó, pra quem investe um pouquinho mais, né, mais apertado ali, tem camisa da Umbro de viagem do ano passado aqui, ó. R$99. Tem camisa de aquecimento, tem camisa de viagem também desse ano. Tem a camisa de treino, ó, com vários tamanhos. Pô, um preço mais camarada. Tem uma camisa, olha só, pra quem é mais, pô, ocupa mais espaço ali, mais largão, olha só, as camisas de 2020-21 tem, ó, vários tamanhos, ó, GG, extra GG, extra GG, a camisa branca quanto a camisa tricolor também. A camisa do ano passado também. Então, assim, pô, eles têm muitos modelos. E, claro, tem os modelos mais atuais também. As camisas mais atuais do Fluminense. E, de vez em quando, pinta promoção lá, tá? Então, é interessante você ter também. Você ter saber que tem o link aqui do Raiz Tricolor. E, claro, o cupom de desconto. Você sabe, eu trabalho aqui no cupom de desconto. Cupom Black Copa 10. Tá aqui na descrição o cupom, você já, chapa 10% de desconto. E fica atento que tá vindo a Black Friday da Foot Fanatics, beleza? Vamos lá e vamos pro vídeo, vamos falar dessa turminha de 2 jogadores bem diferentes de relação com o Tricolor. A gente abre o vídeo falando sobre o Germancano, né? Não tem como negar a felicidade que eu tive no momento em que eu vi esse tweet do César Merlo, que é um jornalista que já deu várias exclusivas ligadas a Germancano, inclusive a entrevista que deu... A exclusiva que assegurou que Cano estava acertado com o Fluminense, a exclusiva também mais recente sobre renovação, enfim. Mas ele tweetou hoje, César Melo, que não conhece, é argentino, da TIC Sports, mas também, enfim, presta serviços para vários, você viu, México, Chile, Equador, Argentina também, né? Enfim. Germancano chegou a um acordo de palavra, ou seja, ó, tá tudo certo entre a gente, só falta assinar para renovar o contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. O argentino converteu 44 gols nessa temporada no Brasil e o seu vínculo vencia em 2023, mas o clube quis assegurar a sua grande presença. Então, meu amigo, essa é a história. O Germancano está assegurado que irá jogar no Fluminense. Aliás, está assegurado que irá jogar não. Está assegurado que tem contrato com o Fluminense até 2024. Só para explicar um pouco da lógica, tá, de renovar, porque pode ser que uma ou outra pessoa esteja tipo assim, pô, por que tá renovando agora se o contrato vai até o final do ano? E aí muita gente vai falar, pô, mas no meio do ano ele poderia assinar pré-contrato com outro time e tal. Mais do que essa questão no meio do ano, é uma questão de você não iniciar a temporada. Essa gestão faz isso e com alguns jogadores irrita, com outros não. Com outros é ótimo, né? Você não inicia a temporada podendo perder qualquer titular até o final do ano por falta de renovação.
Isso vem acontecendo já há um bom tempo. A não ser que seja um jogador que não está convencendo. Como foi, por exemplo, o caso de Manuel e David Braz, que entraram nessa temporada não sendo titulares absolutos. O David Braz até termina melhor ano passado e tal, mas o Manuel principalmente. E aí, por isso, tinha contrato só até abril de 23. Então, assim, no geral, todo jogador que está no Fluminense tem uma segurança de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de contrato. Quais são as exceções? Os jogadores que não estão rendendo. Por exemplo, quando um Wellington vem pro Fluminense, ele vem com um contrato de 2 anos. A partir do momento que ele entra no segundo ano e não tá jogando bem, ele não tem contrato renovado igual o Germancano para mais um ano pra frente. Alguns jogadores até tiveram mesmo quando não estavam bem, e depois deu um resultado positivo. E outros resultados negativos. No caso do negativo, o Matheus Ferraz, que renovou já, enfim, em declínio total, e aí, né, vocês sabem exatamente o que aconteceu. Mas também jogadores como Samuel Xavier, que quando renovou foi muito criticado por todo mundo, mas no final das contas foi bom, senão o contrato dele estaria terminando e a gente estaria naquela ladainha de renovar e tal. E lembrando, a cada renovação, no caso da de Germancano me parece ser fatal isso, jogadores que sobem pelo menos 1 ou 2 degraus de patamar ali na história, tem uma renovação. E eu vou dar 2 exemplos, o de Germancano, mas o de John Arias, mais outro também, que é o de Gabriel Teixeira. Jogadores que... O John Arias ainda tem processo, mas enfim. Jogadores que se destacaram bastante. O de Gabriel Teixeira acho que é o mais claro disso. O de André também é um outro bom exemplo. Se destacaram e vão dizer que o cara tinha um salário de 40 mil quando ele assinou lá com o Fluminense. Assinou, subindo da base, o salário não é tão alto comparado a outros jogadores, então ele assinou, beleza. Ele sobe e vira uma peça destacável no time titular. Mesmo o clube tendo um contrato longo, ele, vai dar um aumento pro jogador. O jogador não pode continuar ganhando 40 mil se ele assinou até 2025. Né? Isso tem uma implicação bem interessante, que já vou falar até do outro assunto, Marcos Paulo, tá? Ele não pode ficar lá, até 2025 eu vou receber 40 mil, mesmo voando agora. Não, o Fluminense vai lá, renova o contrato, o Fluminense, olha só, vamos estender mais um ano agora, e eu vou aqui dobrar teu salário, vou botar 90 mil, 80 mil e dar o aumento de salário pro cara. Isso provavelmente também está acontecendo com o Germancano, um aumento merecido, já que ele vem pro Fluminense, por mais que tivesse ali algum destaque, não vem como o artilheiro do mundo quase o ano inteiro, não vem como artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil, como decisivo no título carioca, não vem com essa cancha toda. Então agora ele recebe um aumento. E por que principalmente da base é importante a gente falar isso? Eu vou dizer já, porque a gente agora vai falar do outro assunto. Marcos Paulo. Exatamente. Marcos Paulo, segundo o jornalista Marcelo Neves, se ofereceu... Esse ofereceu é uma palavra muito forte. Foi oferecido ao Fluminense. Você não está ouvindo errado. Eu estou falando desse Marcos Paulo. Você pode estar em dúvida, quem é Marcos Paulo e tal. Desse Marcos Paulo aqui mesmo, da foto. Não é o Iago Felipe, é o Marcos Paulo, tá? Não sei se você lembra dele. Bem, completando a notícia do Marcelo Neves, segundo a publicação dele lá no jornal O Extra, né, que é parte do jornal o Globo, Marcos Paulo está tentando retornar ao Brasil e foi oferecido ao Fluminense, procurando saber se o clube tem o desejo de recontratar. Inicialmente ele entrou em contato com o Fernando Diniz, depois um dos membros do staff do jogador procurou a diretoria do Fluminense, mas, segundo a publicação do Marcelo Neves, as conversas não foram além devido às dificuldades da negociação. Bem amplo, né? Dificuldades de negociação pode ser o Atlético de Madrid não liberar, ou pode ser o Fluminense falando bem assim, não quero. E essa é uma dificuldade. Pode ser qualquer coisa. O Fluminense não foi o primeiro clube procurado por Marcos Paulo. Em agosto, o Atlético Paranaense também manifestou interesse na contratação. Aí eu acho meio errado aqui. Eu vou criticar o Marcelo Neves aqui. Gente boa. Nunca matou ninguém à toa. Mas vou criticar o Marcelo Neves aqui. Também manifestou? Não, o Fluminense não manifestou. O Atlético Paranaense pode ter manifestado interesse na contratação de Marcos Paulo, mas o Fluminense não manifestou. Pelo menos não é o que ele diz na matéria. Quem manifestou interesse de voltar foi o Marcos Paulo. Enfim, mas lá no Atlético Paranaense esbarrou no tempo para fechar a janela de transferências. Vamos lá, tá? Qual que é a situação atual de Marcos Paulo? E a gente precisa deixar algumas coisas claras aqui, inclusive a forma como ele saiu. Pode ter gente que esquece das coisas. A situação atual dele é a seguinte.
Ele saiu do Fluminense. Ele não quis renovar o contrato. Lembra isso que eu falei aqui? Não, o garoto começa a se destacar, ele assinou um contrato ali um pouquinho mais longo, começa a se destacar, ele assina uma renovação para ter um aumento de salário. E por que ele assina essa renovação? Porque, no geral, lá atrás, ele confiou no clube, como o Luiz Henrique fez, daquela geração Luiz Henrique foi o primeiro mais notável a fazer. Luiz Henrique assinou, quando fez 18 anos, um contrato longo com o Fluminense. E ele foi tratado, já falei isso algumas vezes, com chacota internamente por alguns jogadores, não sei quem são esses jogadores, por ter assinado um contrato longo e tá preso com o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense podia ser otário e fazer o seguinte: o Luiz Henrique tá jogando pra cacete, beleza, vai ficar aí com seu salário de 30 mil pra sempre, de 40 mil pra sempre. Enquanto o outro que tá saindo aqui, que não assinou a renovação longa e vai poder sair de graça, já embolsou 3 milhões de euros no bolso, uma transferência lá pra fora. O Fluminense age dessa forma de renovar o contrato com um jogador jogando bem e tal, pra aumentar o salário, justamente pra mostrar que, olha, você que tá vindo aí da base, se você performar e jogar bem no profissional, a gente vai dobrar teu salário. Fica tranquilo que essa primeira renovação, ela é só uma garantia pra mim, pra você mesmo, enfim. Mas a geração de Luiz Henrique, João Pedro foi vendido muito rápido, não deu nem pra conversa, e Marcos Paulo preferiu, como tinha contrato, mesmo subindo em janeiro de 2019, fevereiro de 2019 com o Fernando Diniz, preferiu não renovar o contrato, não aceitou nenhuma proposta de renovação do Fluminense. E, ao final de dezembro de 2020, quando o contrato dele encerrava, o primeiro contrato dele, preferiu sair, não deixando nada pro Fluminense. Não renovou o contrato e foi vendido. À época, muito foi falado sobre propostas, inclusive o próprio Marcelo Neves publicou lá na época da saída de Marcos Paulo, de que a Inter de Milão tinha procurado, enfim, mas só queria a contratação a custo zero. E o custo zero pro Fluminense, porque obviamente isso incluía pagamento de luvas. O jogador escolheu o Atlético de Madrid, foi pro Atlético de Madrid, recebendo luvas essas que eu sempre deixo aqui. Luva é o quê? É o clube pagando o que pagaria outro clube pro jogador, porque ele não tem contrato. E o Marcos Paulo preferiu receber esse dinheiro ele mesmo, ao invés de renovar com o Fluminense e ser vendido depois pelo Fluminense. Recebeu um bom dinheiro, foi pro Atlético de Madrid sem deixar nada. Inclusive, aí, informações assim de bastidores, né, que vão surgindo. Quando ele foi assinar lá os papéis para poder rescindir o contrato, finalizar o contrato com o Fluminense, o ranço ali, a rixa era tão grande, a relação entre clube e jogador teve um racha tão grande que o Marcos Paulo nem entrou no CT para poder assinar o contrato. O contrato foi levado lá fora para ele poder assinar lá fora para nem entrar. Ou seja, houve um problema gigantesco entre o jogador e a diretoria. E aí, bem, ele vai para a Europa, uma descrição rápida, né, que eu não vou ficar descrevendo aqui também 2 horas de Marcos Paulo. Ele chega no Atlético de Madrid, é emprestado, e isso é normal, a maioria dos jogadores, até quem sai muito bem daqui do Brasil, é emprestado pro Famalicão, de Portugal. Pelo Famalicão, ele joga 20 jogos e não rende. Em nenhum momento garantiu, entrou algumas vezes no segundo tempo, a maioria das vezes entrando para jogar 10, 15 minutos, não rendeu e foi rebaixado, entre aspas, pro Famalicão Sub-23, que foi justamente onde ele fez o seu único gol lá no time português. Volta pro Atlético de Madrid, também não é aproveitado, e do Atlético de Madrid é emprestado para a segunda divisão da Espanha, descendo mais alguns níveis, pro Mirandés, ou Mirandês, não sei como é que se pronuncia. Lá no Mirandês, ele começa até como titular e recentemente fez o seu primeiro gol desde aquele gol contra o Atlético Paranaense em 2020. Foi a primeira vez que ele marcou um gol no futebol profissional desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Tem esse gol no YouTube, foi num jogo contra o Burgos, Mirandés e Burgos. Ele foi cruzar, passou por todo mundo e entrou. Foi tipo um gol que a gente tomou de Danilo Barcelos na final da Taça Guanabara 2020. Bem, esse é o cenário atual. Ele obviamente não quer ficar na Europa, queria o status e etc. Mas a rixa, o Mirandés, no momento, na segunda divisão, o time que ele tá, né, na segunda divisão da Espanha, ocupa a 20ª posição de 22 times, ou seja, quase ele beirando a lanterna. E ele quer voltar ao Brasil e vai ser oferecido em todo lugar. Sobre o Marcos Paulo, acho que minha opinião ela vai ser sólida durante um bom tempo. Não. Marcos Paulo é um daqueles garotos que o Fluminense ajudou. E aí, por que eu digo ajudou? Porque o Fluminense também tá querendo alguma coisa ali, tá? O Fluminense tá fazendo caridade, não. É uma empresa, nesse caso. Mas que o Fluminense mudou a vida do cara. E o cara não ter 1% de agradecimento... E eu tô agradecimento falando de dinheiro, não, tá? Tô falando de um caso igual o de Evanilson, por exemplo. Evanilson, pra mim, é um que agiu apesar do contrato, etc., agiu 100% correto com o Fluminense.
foi preterido num primeiro momento, depois não aceitou a renovação, mas aceitou de boa voltar pro Fluminense em 2020 emprestado, jogou, fez, pô, se dedicou pra cacete, e quando saiu, a raiva foi de quem não renovou o contrato. E justa na minha visão. No caso, Marcos Paulo não. Assim, ele quis ir, não quis renovar e fez parte, pra mim, acho que junto com o Miguel, que foi outro que eu falei no vídeo de ontem, e é por isso que eu falo na abertura dos dois jogadores, de dois que, no meu caso, me irritaram profundamente como tricolor. Assim, a postura na saída. E quando eu olho pra Luiz Henrique, eu viro e falo, cara, torço muito pra que a carreira de Luiz Henrique seja muito melhor do que a de Marcos Paulo. No Fluminense eu não quero. Pode tentar aí. Vai pro Red Bull Bragantino, liga pro Miguel. Vê lá se no Red Bull Bragantino não tem a vaga dele lá que ele deixou. O Miguel que hoje tá sem clube, né? Também tinha proposta de vários times lá de fora, era nível europeu. Mas atualmente o 13º colocado não quis renovar com ele. Fica aí um aviso, né, pra turma que vem de Xerém. Talvez seja mais interessante até mesmo fazer igual o João Pedro. Seja vendido rápido, igual o Kaique, seja vendido rápido. Mas se você não teve bala pra poder receber proposta e ser vendido rápido, talvez valha um pouquinho mais a pena você ficar no Fluminense, tentar jogar por aqui. Eu tenho certeza que, por mais que o Marcos Paulo tenha uma experiência europeia, nossa, tenha até ganhado um bom dinheiro com essas luvas que recebeu do Atlético de Madrid, hoje ele tá numa situação muito pior na carreira do que Calegari, Martinelli, jogadores que ficaram por aqui. Até do que o Luiz Henrique, obviamente, que já foi vendido. Se pegar aquele time ali como um todo, são poucos o que, na verdade, a carreira andou menos do que a de Marcos Paulo. E os que andaram menos, na verdade, nenhum deles foi por ingratidão. Alguns por falta de futebol mesmo, desempenho técnico, e alguns por azar, como o Luan Freitas, por exemplo, com as 2 lesões. Fica aí. Marcos Paulo, um abraço. A resposta é não. Valeu.